Amém? Então nós vamos hoje falar sobre a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo, que está em 1 João, o texto, 1 João capítulo 5, dos versos 1 ao 5. E diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê em Jesus, ou todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eu quero pedir ao Eduardo, que aí onde está mesmo, nos leve a Deus em oração, para que a mensagem dessa noite ela tenha o seu objetivo atingido. Amém? Senhor Deus, Pai, Senhor, olhamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor perdoe nossos pecados, Espírito Santo de Deus, que nosso coração hoje também está apto a receber mais de Ti, a receber mais da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale em nossos corações, que venhamos entender a Tua voz, que venhamos entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa o pastor Sérgio, que ele seja o mensageiro do Senhor nessa noite, nas nossas vidas, que venha ser usado pelo Senhor, que nós venhamos receber de coração aberto a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Eduardo. A fé que vence o mundo. A fé em Jesus é a causa da nossa salvação. Ou seja, nós somos salvos porque colocamos a nossa confiança em Jesus. E a nossa confiança está em Jesus. Agora, confiar em Jesus, ou crer em Jesus, isso implica em muitas coisas. Nós precisamos crer em Jesus por causa da pessoa de Jesus, ou seja, quem é Jesus para que eu creia nele? Eu preciso crer em alguém que realmente pode atender a uma necessidade que eu tenho. E Jesus é essa pessoa. Jesus é essa única pessoa que pode atender à necessidade que eu tenho, né? Então a fé em Jesus é a causa da nossa salvação, mas também é a consequência do novo nascimento. Ou seja, você crê em Jesus para ser salvo. Agora, como que eu sei que alguém nasceu de novo? Como que alguém é nascido de Deus? Porque ele diz que crê em Jesus. Olha só que interessante. A fé em Jesus, ela não é só a causa da nossa salvação, mas ela também é um sinal, obrigado, ele é um sinal de que nós nascemos de novo. Quem põe sua confiança em Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus, mas também a fé no Filho de Deus é um sinal de que alguém nasceu de novo. Ou seja, como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu sei que nasci de novo porque hoje eu confio no Senhor Jesus. Eu posso cantar o seguinte: eu bem sei que a minha vida está aonde? Nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu sei que nasci de novo porque a minha confiança, o meu descanso é o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? A fé nos leva à salvação. E como nós dizemos ou pregamos em mensagens passadas, né? A fé nos foi dada como um presente de Deus. E por essa fé nós cremos em Jesus. E ao crer em Jesus,
nascemos de novo. E como que eu sei que eu nasci de novo? Porque eu creio em Jesus. Não é isso? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou todo, vamos ler de outra forma, todo o que é nascido de Deus crê que Jesus Cristo é filho de Deus. Bênção isso, não? Agora, o versículo 1, ele diz isso aqui também. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Ou seja, quem ama a Deus, ama também todas as pessoas que também nasceram de novo. Ou seja, como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu amo os irmãos. Isso, meu irmão, nessa noite a gente está sendo colocado numa prova. Nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus, certo? Através desse desafio, vamos deixar assim. Como eu sei que eu amo a Deus? Quando eu amo os irmãos. O texto aqui é claro, né? Todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Aquela pessoa que foi gerada de Deus, aquela pessoa que nasceu de novo, essa pessoa, todo aquele que nasceu de Deus, ama essas pessoas, ou seja, ama os irmãos, ama a igreja, ama os seus companheiros de fé. Quem ama a Deus, que é outra consequência de ter nascido de Deus, ama também a tantos quantos, como ele, foram regenerados por Deus. Eu gostaria que nessa noite, você que me ouve, você fizesse essa pergunta no seu coração. Como eu sei que amo a Deus? Eu sei que amo a Deus quando eu amo o meu irmão. E como eu sei que amo o meu irmão? Quando eu amo a Deus. Vocês sabem, né? Por exemplo, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o outro mandamento, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou como Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus fala novo mandamento, ele fala assim, que vos ameis uns aos outros. Agora, essa mensagem de Jesus é para a sua igreja. Quando ele fala vos ameis, ele está falando para um grupo fechado agora. Ele diz que vocês amem-se uns aos outros. E mais do que isso, o próprio João escreveu que quando nós amamos uns aos outros, ou quando nós somos um, o mundo crê que Jesus foi enviado para salvar o mundo. Ou seja, é para nós uma grande responsabilidade agora compreendermos esse texto aqui, né? Outra, como posso evidenciar na minha vida que amo os irmãos em Cristo? Olha só, perceba, como eu sei que eu amo a Deus? Amando os meus irmãos. Como eu sei que eu amo aos meus irmãos? Amando a Deus. Como eu sei que eu amo a Deus e amo os meus irmãos? Quando eu amo a Deus e obedeço os seus mandamentos. Olha, outro desafio para nós agora. Amar a Deus, amar os meus irmãos e agora obedecer os seus mandamentos. E que mandamentos são esses? São os 10 mandamentos do Antigo Testamento? É a lei de Moisés, Levítico, Deuteronômio. Jesus falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
E a Bíblia, a palavra de Deus, agora no Novo Testamento, ela tem uma série de recomendações dos apóstolos para nós. Mas a Bíblia fala o seguinte, que quando nós cumprimos esse mandamento de amar a Deus e amar os nossos irmãos, a Bíblia fala que a gente já cumpre toda a lei e os profetas. Ou seja, quem ama a Deus, deseja no seu coração obedecer a Deus. Quem ama a Deus, deseja no seu coração amar os irmãos. Quem ama os irmãos porque ama a Deus. Jesus falou o seguinte: vocês não vão poder dizer que amam a Deus se vocês desprezam os seus irmãos, porque os irmãos vocês estão vendo, e Deus vocês não estão vendo. Então sobre nós, igreja, existe esse mandamento de Deus, e esse mandamento para nós hoje é um teste para a minha vida e um teste para a sua vida. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente amamos os irmãos, e se nós realmente estamos obedecendo àquilo que o Senhor Jesus nos manda. E o texto ele diz o seguinte: será que os mandamentos de Deus são pesados? Os mandamentos de Deus são difíceis de cumprir? Hoje eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa estava falando comigo justamente sobre perdoar outras pessoas. Ele dizia assim: olha, eu sou cristão, mas é difícil perdoar certas pessoas e certas atitudes. Você concorda com isso? Você acha que isso está certo? Olha, resposta ali na lição, né? Todo mundo vai responder que está errado, certo? Agora, e no nosso dia a dia, e no nosso lidar diário, nós temos perdoado realmente? Nós temos obedecido o Senhor Jesus, que disse o seguinte: olha, se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Ou seja, nós não temos desculpa e nós não temos saída. Esse é o mandamento de Deus para nós, né? De nós amarmos as pessoas até o ponto, como Jesus nos amou, de dar a vida por elas. Esse é um sinal em nós de que nós realmente nascemos de Deus. Esse é um sinal em nós que nós realmente amamos os irmãos, e esse é um sinal em nós que nós realmente amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, os mandamentos de Deus são pesados? O próprio João responde que não são pesados. Agora eu pergunto para você, no fundo do seu coração, você tem dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus? Irmãos, no dia a dia, a gente percebe que alguns de nós têm dificuldades em obedecer a Deus. Sim ou não? Agora, nós temos capacidade de obedecer a Deus? Antes que você responda não, eu vou dizer para você que sim, nós temos capacidade de obedecer a Deus. Por quê? Porque nós fomos gerados novamente pelo poder de Deus. Se nós não estamos tendo capacidade de obedecer a Deus, não é por causa de condições que nós não podemos mudar, não é. Se nós não temos capacidade, ou não estamos tendo capacidade, força, coragem para obedecer a Deus, é porque nós estamos falhando em alguma coisa em nossa vida. Nós estamos deixando, aquilo que na célula a Andressa tocou nesse assunto, nós estamos deixando de ser pessoas disciplinadas espiritualmente. João diz o seguinte aqui, versículo 3: porque nisto consiste o amor a Deus,
obedecer aos seus mandamentos. Como que eu sei que eu amo a Deus? Eu obedeço a Deus. E ele fala: os seus mandamentos não são pesados. E ele segue no versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Irmãos, vamos lá. Eu cheguei num ponto aqui que é justamente o motivo de eu estar trazendo essa mensagem para vocês. Sexta-feira a gente teve uma célula lá em casa, no livro de Amós. Nesse livro de Amós, na discussão que a gente teve ali, discussão que eu falo no comentário, no bate-papo, no debate que nós tivemos ali, uma pergunta surgiu ali no meio da célula, diante da seguinte afirmação: Deus vai trazer juízo sobre a nação de Israel. E uma pergunta surgiu ali no meio do grupo: de que forma isso me afeta? Esse ensinamento de que Deus avisa o seu povo que Ele vai trazer juízo. De que forma isso me afeta? De que forma isso te afeta saber que Deus traz juízo àquele que não obedece à sua palavra? E nos comentários ali, nós entendemos o seguinte: que Deus, antes de trazer o juízo, Ele aplica a disciplina. Agora, essa disciplina de Deus, ela é um aviso, que quando chega, tem primeiro, aqueles que são dele, as pessoas que pertencem a Deus, a disciplina chega para corrigir a rota daquela pessoa que não está obedecendo a palavra de Deus. Mas também tem uma outra disciplina, que é lançada sobre as pessoas que não pertencem a Deus, e que também são um aviso para que essa pessoa faça aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, o que está na placa da nossa igreja: busquem a Deus enquanto Ele pode ser achado, invoquem-no enquanto Ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele terá compaixão e muito perdoará. Essa disciplina, veja só, como nós não sabemos, olha, eu creio que todos aqui vão para o céu, amém? Mas é possível que alguém aqui não vá entrar na glória de Deus. É possível? Sim, é possível. Essa disciplina de Deus, ela serve para abrir os olhos dessa pessoa, ela entregar a vida dela a Jesus, e ela ser transformada, nascer de novo, passar a ser um filho de Deus e caminhar para o céu, obedecendo a palavra de Deus. Certo? Agora, existe uma disciplina de Deus sobre aquelas pessoas que não pertencem a Deus. É uma disciplina que avisa essa pessoa, e essa pessoa só tem duas opções: ou ela recebe essa palavra e crê nela, ou ela endurece o seu coração. E endurecendo o seu coração, aí vem sobre essa pessoa o quê? O juízo. Vem o juízo. Agora, irmão, irmã que está aqui nessa noite, se talvez você pensou assim: olha, essa palavra sobre amar a Deus, amar os irmãos, eu já ouvi tantas vezes. Claro, irmãos, o objetivo aqui não é pôr medo em ninguém, o objetivo aqui é transmitir para os irmãos a amorosa palavra de Deus, que tem o objetivo de nos restaurar, que tem o objetivo de nos colocar de novo no trilho.
A palavra de Deus é como um pastor que busca a ovelha e traz de volta ao redil, ao lugar de segurança. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ama a Deus, ama os irmãos e obedece os mandamentos de Deus, isso é característica de quem é de Deus e é nascido de novo. Pela fé em Jesus, nós temos poder para obedecer a Deus segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele nos manda. Agora, se eu ou você andamos como se Deus não existisse, se eu e você frequentamos igreja, nós frequentamos os cultos, frequentamos as células, participamos de atividades e de grupos, mas não estamos com o nosso coração verdadeiramente amando o Senhor, amando os irmãos e obedecendo os seus mandamentos, nós estamos em rebelião contra Deus. Agora, o que me faz então crer nessa palavra e aplicá-la no meu coração? Primeiramente, ao poder de Deus, Ele me fez crer. Agora, irmão, a Bíblia fala assim: se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos buscar o quê? As coisas do alto. Irmãos, tem muitas recomendações na palavra de Deus e todas elas convergem para uma coisa só. Quando a palavra de Deus fala assim, busque as coisas do alto, ela fala, busque as coisas do alto porque o Senhor Jesus está lá. Nós amamos o Senhor e queremos estar com Ele, então eu busco as coisas do alto. Quando a Bíblia fala assim, vivam em santidade. Por que ela fala vivam em santidade? Ela fala isso porque o nosso Deus é santo. Ou seja, todo o ensinamento apostólico nos conduz a uma coisa só, a um ponto só: estarmos sempre próximos do Senhor Jesus, porque nós o amamos. E o que nos faz estar próximos dos irmãos? Nós os amamos. E quando nós de fato, irmãos, essa é a diferença, esse é o ponto. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Quando nós realmente, irmãos, isso é fundamental, quando nós realmente cremos de todo o coração naquilo que está escrito na palavra de Deus, nós temos uma vida diferente, nós andamos de outra maneira, nós temos atitudes, decisões, posicionamentos específicos segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós cremos nessa palavra. Irmãos, veja só, nós vivemos hoje num mundo que nos chama constantemente, sim ou não? O mundo nos convida todo dia. Olha, eu tenho uma coisa ótima para você aqui. É muito mais legal do que aquele negócio lá da igreja. É muito mais legal do que as coisas que você faz na igreja. É muito mais tranquilo. O mundo tenta nos seduzir o tempo todo. E por trás dessa chamada do mundo está o príncipe desse mundo. Quem que é o príncipe desse mundo? O diabo, Satanás. Desde o princípio, lá no Éden, o diabo quer seduzir as nações. O diabo quer, olha, o que Deus falou para você fazer? Presta atenção. O que Deus mandou você fazer? Aí você diz o que Deus mandou você fazer, mas ele fala assim, não. Não precisa disso. Isso não é importante. Não agora. Agora não, depois. Outro dia. Eu tenho um negócio melhor para você. Eu tenho algo mais bacana para você. Eu tenho algo mais prazeroso para você. E o que é que me faz dizer não? A fé que eu tenho na Escritura.
No nosso Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto, e ele venceu as tentações pela fé na palavra de Deus. Ele disse: está escrito e também está escrito. Se essa fé, meus irmãos, é o meio e a consequência do nosso novo nascimento, ela também é a base ou aquilo que sustenta a nossa maneira de viver. A mesma fé que nos conduziu à salvação, a mesma fé que é evidência do nosso novo nascimento, essa mesma fé é que nos sustenta na presença de Deus para fazer a sua vontade. Olha só, durante a minha vida, né, na igreja, né, como líder e como pastor, aí já tem, sei lá, quase 40 anos, né, de que eu comecei como líder de jovens, né, e regente de coral, líder de homens, professor de escola bíblica e tantas coisas. Uma das coisas que mais, assim, a Simone sabe disso, que me abala e me afeta, é a resposta da igreja ao convite da própria igreja ao crescimento espiritual. Né? Por exemplo, a gente, na quinta-feira passada agora, teve a reunião das irmãs aqui de oração. Né? E a gente sempre vem para cá pensando assim: quantas virão, né? Quantos vão vir? Quantas pessoas vão vir? Glória a Deus pelas pessoas que vêm. Essas pessoas, realmente, juntos aqui, a gente é abençoado uns pelos outros, né? Na última quinta-feira, a gente estava ali fora passando frio, né, Celso? Cadê o Celso? Então, estava eu, o Celso, o Paulo, o Samuel e o Isaac e o Dudinha. A gente teve uma conversa ali que foi profunda, foi maravilhosa a nossa conversa ali, né? Quando eu desci do carro, eu até confessei para os irmãos, quando eu desci do carro, eu não sabia de que assunto a gente ia falar, mas quando eu desci do carro, eu ouvi como se alguém passasse perto de mim e dissesse assim: descanso. E nós falamos sobre descanso, nós falamos sobre compreender que tudo aquilo que deveria ser feito já foi feito, e nós podemos descansar em Deus, né? E quando eu cheguei em casa, a Simone falou assim: puxa, foi o mesmo assunto que nós falamos lá entre as mulheres. Ou seja, Deus, Ele nos chama para estar perto dos irmãos, para podermos crescer na graça e no conhecimento. Ele nos chama para que, por quê? Porque quando a gente está aqui, junto uns dos outros, entre nós, Ele está presente. Mas o que nos leva, muitas vezes, irmãos, a dizer: eu não preciso estar lá? O que nos leva a dizer assim: não, hoje não, quem sabe semana que vem? O que faz com que a gente mude a nossa direção para fazer qualquer outra coisa e não atender ao chamado do Espírito para a nossa vida? São, de fato, irmãos, essa sedução das outras coisas, do mundo, da glória dos homens, de você muitas vezes ficar bem com outra pessoa, de você, sabe, você acha desculpas para não estar aqui. E nós, como somos brasileiros, muito educados, a gente não contesta, a gente não fica falando assim: não, mas você podia ter vindo, né? Às vezes a gente tem até medo de chamar alguém e dizer para ele assim: olha, você poderia ter vindo. Mas o que a gente faz, irmãos? O que a gente faz? A gente, quando colocou aqui os nossos alvos de oração, estão ali, vocês viram, que os irmãos amem mais a Deus.
E que os irmãos amem mais quem? Os irmãos. Que a igreja, ela tenha mais amor pelos pecadores que não conhecem o Evangelho. Que a igreja tenha no seu coração um amor de Deus derramado ali. Nós oramos por isso. Porque isso é uma prioridade na igreja. Se isso não tiver, olha, irmãos, se o amor de Deus não tiver derramado no nosso coração, se o amor de Deus não estiver enchendo, nos motivando, para que existe igreja? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o propósito de nós estarmos aqui? A obra que a igreja precisa fazer, a ordem de Deus para nós em Jesus Cristo, é que nós, indo por todo o mundo, nós façamos discípulos de todas as nações, que mais? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele nos tem ordenado ou ensinado. Mas se nós não amamos a Deus, não amamos os irmãos, não obedecemos a palavra de Deus, como nós poderemos cumprir esse chamado? De que maneira? Então hoje, irmão e irmã, nós somos convocados por Deus para rever a nossa posição como nascidos de novo. Se nós estamos amando a Deus, amando os irmãos, obedecendo a palavra de Deus, porque sem isso, o nosso chamado, ele fica é um chamado que nós vamos ficar devendo essa resposta para o Senhor Jesus. De maneira, irmãos, você que nasceu de novo, você tem essa fé em você. Essa fé, ela está em você, ela é viva em você. Mas Deus, de forma amorosa, nessa noite, Ele diz para você: as ferramentas que você precisa já estão disponíveis para você. Tome essas ferramentas na mão e viva segundo a vontade de Deus. Tome essa ferramenta na mão e trabalhe para a glória de Deus. Movimente-se, tome decisões e atitudes para obedecer a palavra de Deus na sua vida. Porque essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que, quando você ouvir aquela sugestão assim, não, você não precisa estar reunido com a igreja, não, você não precisa ler a palavra de Deus, não, você não precisa orar, não, você não precisa jejuar, não, você não precisa visitar os irmãos, não precisa. Quando essa sugestão vir até você, você tome uma atitude de quem tem fé naquilo que está escrito, que diz o seguinte: ame os irmãos, ame a Deus, pregue a palavra, ore, jejue e consagre a tua vida. Obedeça aquilo que a palavra de Deus diz. Lance fora os seus argumentos, lance fora as suas desculpas. Mostre que você verdadeiramente nasceu de novo. Mostre que você verdadeiramente ama a Deus e que você verdadeiramente ama os irmãos. E o que é o mundo, irmãos? Veja só, a fé que vence o mundo. Mas o que é o mundo? O mundo é um sistema de vida que nega a centralidade de Cristo e põe o homem no lugar que é dele por direito. O mundo é um sistema que nega a centralidade de Cristo. É um sistema que tira Deus do seu lugar, o primeiro lugar, o lugar central, o lugar de comando, o lugar de convergência, e coloca ali o próprio homem. A nossa fé precisa vencer esse sistema. E a nossa fé, ela tem poder para vencer esse sistema de coisas. A nossa fé tem poder para vencer o mundo. E quem é que vence o mundo? Aquele que é nascido pela vontade de Deus, portanto, eleito e separado desse mundo. Como que você pode ser eleito de Deus, separado do mundo,
e que se deixa seduzir por esse mundo? Qual é o sentido? Qual é a conexão disso? Se nós, irmãos, fomos chamados para fora desse sistema, se nós somos santificados em Cristo, para escaparmos dessa vã maneira de viver, como que nós podemos ficar negociando com o mundo? Como que a gente pode passar o dia inteiro ouvindo música secular? Como que a gente pode ficar o tempo todo ouvindo vozes que não são inspiradas pelo Espírito Santo? Como que a gente pode se aproximar de pessoas que não têm o Espírito de Deus em suas vidas e nos deixar envolver por elas? Como que a gente pode deixar esse templo, que é templo do Espírito, se encher de coisas que desonram a Deus e que negam o poder de Deus, e que negam a santidade de Deus, e que negam a soberania de Deus? Nós precisamos tomar uma decisão definitiva, se nós realmente servimos a Deus ou não. E por misericórdia, Deus é misericordioso, Deus amorosamente, Ele nos disciplina. E aquele que é de Cristo, ouve a voz do pastor, não desse pastor, do pastor que é Jesus. Ele se curva diante do Senhor Jesus e diz: Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão pela vida que eu tenho levado. Eu conversando ontem com um amigo do Isaac, ele é uma ovelha de Jesus, mas o nome dele é Lobo, né? Lobo. Ele falou para nós de um trabalho que a igreja batista, chamada Igreja Batista Éden, Éden, né? Lá no Rio de Janeiro faz, que se chama Radical. Esse é um encontro em que eles vão para um lugar, para um retiro, e lá eles são confrontados com a palavra de Deus. Eu não sei como é que é o trabalho lá, nem o Lobo sabe, né? Mas o que ficou claro para mim é por causa do nome que foi dado a esse encontro: Radical. A nossa fé, ela tem que nos levar a isso. A nossa fé precisa nos levar a esse posicionamento radical no Senhor Jesus. Ou seja, nós não podemos negociar com o mundo. Nós não podemos ser pessoas de duplo ânimo. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, olha, que ao mesmo tempo que nós queremos ser crentes, que nós queremos estar na presença de Deus, nós queremos deixar que esse nosso lado humano pecaminoso fique se relacionando com as coisas do mundo. Isso seria irmãos, vem cá, eu que sou casado e a Simone que é casada comigo, certo? Se a Simone me vir, por exemplo, na rua trocando ideia com outra mulher, ainda que ela não saiba quem essa pessoa é, né, de onde que eu conheço, ela vai ficar pensando alguma coisa, certo? Nós somos afetados por isso. Da mesma forma que se eu vi a Simone conversando com outro homem por aí, né, ainda que seja num lugar público, eu não tenho problemas com isso, de ciúmes dela, não tenho problemas. Mas eu, como marido, e pela responsabilidade que tenho como marido, eu vou perguntar, né, quem que era aquele homem. E a Bíblia fala, meu irmão, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Por isso, queridos, hoje, nós fomos desafiados pelo Senhor. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus
ama a Deus, ama os irmãos e obedece os seus mandamentos. Que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo é não deixar que o mundo alcance vitória na sua vida. Vencer o mundo é não deixar que o mundo entre e se esgueire pelo meio de vida que você agora adquiriu em Cristo. É não deixar que o mundo contamine a sua maneira de viver. Porque Deus, Ele não quer que você tenha nenhum tipo de relacionamento com o mundo. A não ser o relacionamento que é impossível de não ter. Trabalho, estudo, né? Jesus falou assim, Pai, na sua oração sacerdotal, Ele falou assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Esse, irmãos, é o chamado para a igreja. Nós somos chamados à santificação. Fomos chamados à santidade. E o que me dá poder e força para vencer esse assédio do mundo na minha vida? É a minha fé no Filho de Deus. É a minha fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Você crê que a obra de Jesus na sua vida foi por causa dos seus pecados? Que Ele livrou você da condenação do pecado? Então agora, seja um radical, ande na presença de Deus. Amar a Deus, amar os irmãos e obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa santificação. Todos aqui ouviram essa mensagem nessa noite? Amém. Todos compreenderam essa mensagem nessa noite? Então, você recebeu a lição. E agora você vai para casa fazer o exercício. E olha, irmãos, vou te dizer, você sabe aonde que você vai fazer a sua primeira prova? Sabe onde que é? Na sua casa. É com a sua esposa, é com seus filhos, é com seus parentes. E sabe quem mais? Com seus vizinhos. É ali que você vai ser provado. É ali que você vai, primeiramente, pôr em prática aquilo que você ouviu nessa noite aqui. É com as pessoas mais próximas de você que você precisa exercitar a sua fé em Jesus. É mais fácil eu perdoar uma pessoa que não vive comigo, meu amigo do trabalho, né? Meu colega da faculdade. É mais fácil. Mas nós temos muita dificuldade em agir como crentes dentro de casa. Temos dificuldade em falar como crente dentro de casa, em perdoar como crente dentro de casa. Temos dificuldade nisso. E é por aí que a gente precisa começar a colocar isso em prática, né? Quando você fizer isso, a tua casa vai estar em ordem. O seu vizinho, ele vai saber que dentro daquela casa existe uma família transformada. Transformada pela fé em Cristo Jesus. E aí você, com esse relacionamento restaurado na sua casa, com esse testemunho vivo e real dentro da sua casa, você pode bater na porta do seu vizinho e dizer para ele: Cristo tem uma mensagem para você. Com esse relacionamento transformado, você pode chamar o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho dos fundos, porque essa é a nossa audiência, sim ou não? Esses são aqueles que escutam as panelas voando, os cabos de vassoura quebrando, né? Sai desse banheiro, cadê o não sei o que eu deixei aqui?
talvez muitos de nós não tenham coragem de chamar o vizinho para vir na igreja, porque não imaginam qual vai ser a reação dele. Irmãos, mas todos nós temos no Senhor Jesus poder para mudar essa realidade. Amém? Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos colher esse fruto. E a palavra de Deus diz que Deus vai acrescentando à igreja as pessoas que vão sendo salvas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Se você crê nessa mensagem, se essa mensagem tocou no seu coração, é hora de você falar com Deus e pedir que Ele te dê oportunidades e poder para colocar isso em prática. Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos deu o teu Espírito, o Senhor nos deu capacidade de crer no seu Filho Jesus. E agora, Pai, nós fazemos parte da tua igreja, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, e a evidência desse novo nascimento é esse amor que nós temos pelo Senhor, é esse amor que nós temos pelos irmãos, e o desejo ardente, Senhor, de te agradar e fazer a tua vontade. Todos nós cremos nisso, todos nós confiamos que a tua palavra é verdadeira. Mas agora, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de muitas vezes não cumprir a ordem do Senhor para a nossa vida, mesmo que o Senhor nos tenha capacitado a isso. E agora, Senhor, nós clamamos ao Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas negligências, nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor já tem derramado em nosso coração, e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, que a tua igreja seja sal e luz nessa terra, e que muitos venham ao conhecimento da verdade pelo nosso testemunho. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.